Luciano. Vamos lá, silêncio, companheiros. Bom, nós na oposição não vamos aceitar nenhum tipo de calúnia. Não vamos. Nós não somos contra aposentados, porque nós vamos nos aposentar. A minha mãe é aposentada. Eu não posso ser contra aposentado. É uma calúnia. Nós lutamos pelos direitos dos aposentados, que são também nossos direitos. Nós não somos loucos. Não somos loucos nem inconsequentes. Pelo contrário, nós exigimos, no dia 1º, que nós entrássemos junto com a direção na reunião com o reitor, porque é legítimo que qualquer grupo e direção de esquerda garanta a presença da oposição em qualquer atividade de sindicato. Nós fomos nas eleições do Citoferd na UFRJ, a oposição tinha uma sala só para ela, com toda a estrutura que a direção garantiu. Isso é democracia, porque uma direção majoritária que impede e calunia toda a oposição é uma direção totalitária. Totalitarismo é o que Israel faz com a Palestina. Totalitarismo é o que os nazistas fizeram com os judeus. A oposição tem os seus direitos e quer ser reconhecida aqui na universidade. Quer ser respeitada. Eu participei ativamente da greve. Eu presenciei nessa última greve essa direção, Unidos para Lutar, levar o comando de greve para o lançamento da campanha do Marcelo Freixo na Praça Mauá. Eu tenho que bater a vida inteira, isso é muito grave. Eu presenciei essa direção levar o comando de greve para a campanha do Marcelo Freixo. E vocês sabem onde estavam os outros servidores? Brigando contra a Dilma no Miguel Couto. Nós fomos enganados. Eu estava no comando de greve. Parei o tempo aqui. Eu fui levado para a campanha do Marcelo Freixo. Companheiro, parei o tempo aqui. A gente pede. Não, por isso eu parei o tempo. Não, exatamente o contrário. Pedindo que os companheiros. Não, para um pouquinho. Eu estou pedindo para o plenário, de fato, fazer o silêncio para garantir que os companheiros possam opinar. Ouviu? Companheiro, te pede aqui, o tempo congelou por isso, ok? Companheiro, vai seguir a fala do companheiro Luciano. Eu sou seu companheiro, eu sou seu servidor, estou lutando pela categoria. Companheiro, posso continuar? Continua. Eu tenho todo o direito de me sentir indignado e de denunciar sim o que a direção fez. A direção levou o comando de greve para o lançamento da campanha política do partido deles. Não é meu partido. Eu não tinha obrigação de ir e eu não sabia. O Pedro Rosa sabia numa reunião anterior que a Dilma estaria no Miguel Couto na greve e mesmo assim convocou o comando de greve para o lançamento da campanha do candidato do partido dele. Eu tenho direito. É ali que eu decidi que eu seria oposição a essa direção. Foi naquele momento. Não sou inconsequente. Eu tenho motivos. Eu sou oposição fundamentada aqui. Eu sou uma oposição fundamentada. E eu, em momento algum, vou lutar contra os direitos aposentados, que são meus companheiros, que eu me vejo em vocês no futuro. Eu vou me aposentar também. Então, no momento em que eu sou acusado de lutar contra o aposentado, eu quero provas concretas que esse grupo de oposição, que exige respeito... Eu quero provas concretas que esse grupo fez qualquer coisa que vá contra os direitos dos aposentados, que também são nossos direitos. Obrigado. Por favor, silêncio. Se inscreve. Se inscreve. Companheiro, tá bom, você lá, Osimar. Osimar, você é a próxima. Vem aí, Pedro. Olha só, me reescreve, companheiros, por favor, o silêncio para seguir a Assembleia. Pedro, lê aí os inscritos, por favor, Pedro. Lê os inscritos, quem são? Márcia, Luciano, Osimar, Patrícia, Lígia, Cristina Pimentel, Jorge Luiz, Joel, Sandra e Arenilda. Quem mais? Pedro Rosa não vai escrever, não? Ok, companheiros, seguir aqui. Companheiro Osimar e depois Patrícia. Me reescreve aí, por favor. Já está. Obrigado. Valeu. Assim você me mata. Arenilda, não? Ah, Heloísa. Fala aí, companheiro. Não, seu.
Vai lá, Osimar. Depois, Patrícia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Com relação ao que foi dito aqui, né? Que tem gente que fica, né, atrás da internet. Para mim, a internet até hoje, esses 25 anos que eu trabalho com ela, inclusive sou administrador de sistema, para mim só serviu como fonte de informação. Para mim só serve para isso. Não é de sala de bate-papo, para catar mulher, para fazer isso, para fazer aquilo, não. Fonte de informação. E como fonte de informação, eu ataquei sim, admito, ataquei como oposição, porque se eu não aceito o nepotismo, o burocratismo que se instala dentro do Congresso Nacional, eu não posso aceitar dentro da entidade que eu contribuo para ela e que ela me represente. Correto. Certo? É um direito estabelecido estatutariamente no nosso estatuto. Nós aprovamos isso lá. Inclusive, quero deixar registrado aqui que desde 2011 já solicitei algumas informações a esta direção e até hoje não me foi respondido. E eu tenho lá o protocolo. O estatuto me garante o acesso, não só a mim, como vários companheiros que estão aqui presentes. Todo sindicalizado tem direito a qualquer tipo de informação dentro do sindicato. E eu, como oposição, quero saber por que eu não sou atendido às minhas reivindicações. Isso, para mim, chama-se transparência. Eu sempre respeitei o aposentado, eu sempre defendi. Isso não é de hoje. Mas eu não abandonei uma plenária da FASUBA para ir para lugar nenhum atrás de uma eleição sindical, porque era mais um sindicato, para eu transformar ele numa fonte de transmissão correia política, da corrente política partidária que eu venho fazer parte. Isso tudo em prol de quê? Da burocracia. Mas os delegados daqui, desrespeitaram uma deliberação do nosso sindicato, do nosso congresso, e votaram quadriplo lá, para não ter análise de conjuntura, porque ali toda a oposição era a maioria. Ali nós começaríamos a definir a vida do aposentado que a FASUBRA tinha que encaminhar. E por que não fizeram? Meteram o pé pra cá, foram lá para Nova Iguaçu, na eleição dos comerciários de lá. Isso ali não faz. Teve companheiros nossos aqui que meteram o pé. Eu estou mentindo, Pimentel? Você estava em Brasília, você não foi. Você foi para casa comigo, você me deu uma carona. Eu estou mentindo? Esse fato não aconteceu? Você estava. Toda a oposição, a maioria dos representantes da direção votou a quadrilha. E isso não é dito aqui. Aqui, na direção votaram. Mas aí, pra ele não tem problema. Você mostrou? Então, gente, debates acalorados, mas acho que a gente vai conseguir compreender. Gente, por favor, silêncio pra gente entender. Para a gente conseguir compreender o que está acontecendo hoje na UF, a gente precisa entender o que aconteceu no Brasil recentemente, né? Que é o que a gente chama de conjuntura, né? A gente acabou de sair de uma greve super mobilizada, unificada, uma greve muito boa, mas também acabamos de sair de uma eleição. E uma eleição que nos mostrou muitas surpresas, né? E aí eu queria fazer esse balanço das eleições aqui com vocês. Por quê? Essa eleição, ela mostrou que existe hoje um espaço à esquerda muito bom para a construção dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda. Mas ela também, hoje, a gente pode dizer que ela nos revelou algumas surpresas. E algumas dessas surpresas vêm justamente do campo da esquerda, que a gente acreditava ser coerente e afinado com os nossos ideais. Eu, particularmente, que sou socialista, mas infelizmente não é isso que se revela. Por exemplo, a gente teve uma eleição importante em Macapá de um prefeito, candidato pelo PSOL, e que a gente poderia estar aqui hoje comemorando e vibrando muito que o PSOL elegeu um prefeito, porque é muito importante que a esquerda tenha realmente candidatos lá. Mas, infelizmente, esse candidato do PSOL foi apoiado pelo DEM, pelo PSDB. Cadê? Eu trouxe até aqui as fotinhos para todo mundo ver. Trouxe fotinhos de todo mundo. Não parece. Como é que é? DEM, PCB e PSDB. O que para nós é uma triste notícia. Mas também lá em Belém, o Edmilson, que era o candidato a prefeito do PSOL, foi apoiado por Dilma
Aqui, ó, Dilma e Lula. Então a gente começa a pensar que esquerda é essa que a gente está construindo? Que esquerda é essa que nós, servidores, inclusive, estamos apoiando? Porque o problema não é a gente ter partido político dentro do nosso sindicato, não. Muito pelo contrário, que venham todos os partidos de esquerda construir a nossa luta, a nossa mobilização, a nossa pauta. O problema é outro. O problema é que a gente tem que cobrar coerência. Por isso que eu não me... Quando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Marcelo Freixo, que foi apoiado pelo PSDB, André Gouveia, quando, por exemplo, recentemente, o prefeito de Itaúcara, que é ligado aqui à nossa corrente política aqui do sindicato, quando ganhou, para nós foi uma surpresa muito boa, mas infelizmente esse prefeito ele não veio aqui dialogar com a gente, com os trabalhadores. A primeira reunião que ele fez foi com o reitor da nossa universidade. Escondido. E a porta fechada. E uma reunião que foi agendada pelo Pedro Rosa, que é o diretor do nosso sindicato. Com capa. Então, assim, a gente tem que começar assim. Por isso que não me espanta hoje, não me espanta que a EBSER tenha sido tirada da pauta interna, que o ponto eletrônico tenha sido retirado da pauta interna e que as pautas do interior também tenham sido retiradas da pauta interna. Porque nós estamos lidando com uma esquerda que não é uma esquerda de verdade. É uma esquerda com verniz de esquerda. Uma esquerda que chega, faz discurso revolucionário, mas por trás arma, calunia, assim como hoje vem dizer para os aposentados. Eu trouxe a minha mãe, que é aposentada da categoria aqui na última Assembleia, para provar que isso não é verdade. Entendeu? Então, assim... Então, assim, a gente tem que começar a pensar e refletir sobre o que esquerda é essa que a gente está apoiando e defendendo. Okay. Companheira, gente, a gente pede o pessoal não intervir durante as falas, porque atrapalha te obrigar a congelar o tempo. Companheira Lígia é a quinta oradora. A gente encerra as inscrições durante a fala dela, ok? Bom, todo mundo está acompanhando na televisão o massacre do povo palestino, né? E a gente fica meio sem entender por que essa guerra é permanente. Eu estou com essa camisa aqui, todo mundo deve conhecer uma campanha do Sintuf, na época, em 2009. Né? E agora, uma camisa super... Companheira, para um pouquinho. Também tanto atrapalha aí como atrapalha aqui. Peço para a companheira Márcia, porque está atrapalhando aqui, só isso. Calma. Tá bem? Não, só para não... Já é surtar isso aqui já. Gente, vamos lá. Eu voltei o tempo. Fica difícil, assim. Eu acho que a gente tem que se respeitar muito menos, né? Então, assim, porque essa guerra permanente, esse massacre de crianças, né? É uma luta de pedras contra fuzis, né? E os Estados Unidos ao lado de quem? Porque a gente tem muita dúvida, né, do que está acontecendo. Mas só a gente vê de quem o Obama está do lado. Enquanto morrem centenas de crianças de um lado, 3 soldados de outro. Né? Então, assim, isso é muito preocupante para a gente. A televisão mostra uma realidade muito, muito deturpada, mas assim, como essa camisa nossa aqui, né, porque somos todo o povo palestino, nós temos que novamente voltar essa campanha. E que o Sintuf tem que participar de todas as campanhas em defesa do povo palestino. Porque nós fomos atacados quando a gente defendeu o povo palestino. A gente tem que voltar essa campanha. Agora, assim, como a companheira falou da nossa greve, da nossa eleição teve surpresas, na nossa greve tem muitas surpresas também. Né? Se na greve de 2011 houve uma esquerda combativa, que tinha lado, né, o lado do governo, o lado do povo, do trabalhador, na greve de 2012 estava todo mundo junto. A SESC pegou lutas o tempo todo lá da tribo, fazendo consenso, o vamos à luta, todo mundo o tempo todo fazendo consenso, a gente não podia nem sequer fazer campanha contra o Haddad. A gente não conseguiu fazer uma campanha para o prefeito de São Paulo contra o Haddad, porque não podia, porque era consenso, tudo é consenso. A única votação que teve naquela greve foi contra uma decisão do comando de greve do Sintuf. A única votação na greve inteira. Não é muito estranho isso? Não é muito estranho ela falar da gente que a gente não retirou da pauta da eleição do Sintuf com o reitor. O reitor já tem posição contra a EBSER. Agora é estranho tirar da pauta da greve a EBSER. Na cara de pau. Cara de pau. Isso vocês vão carregar pro resto da vida no ombro. Porque podia pedir concurso público EBSER
os hospitais universitários. Podia fazer a campanha da anulação e não fez. E agora ele pedir greve contra a EBC, porque perdeu o bonde da história. E isso é muito triste, companheiro. Muito triste, vamos ver todo mundo sentando junto, vamos fazer consenso, vamos ter os amiguinhos aqui. Foi um fracasso, porque podia, hoje tem que correr atrás contra a EBC, porque naquela greve ele ter aproveitado. O governo estava encurralado de uma greve de várias entidades, categorias em greve, uma greve histórica. E a esquerda da Fazubra cometeu esse suicídio da luta dos trabalhadores. Companheiros, tem vários inscritos, então a gente pede paciência. Tá. E a companheira Zezé vai estar lendo aqui quem se inscreveu e logo em seguida os que se reinscreveram. Vamos garantir a ordem de quem se inscreveu. Logo em seguida aqui vai ter um debate sobre a questão da consciência negra. 2 companheiros vão estar ajudando o debate. Ele pede o pessoal ficar aqui, 17 horas, nesse mesmo auditório, junto com a DUF e com os companheiros do DCE também. Ok? Zezé vai estar lendo aqui todo mundo para a gente não perder de vista, hein? Ela pegando dica com ele. Pegando dica com ele. Ele é o capa. É o capa funcionário. Ela pegou dica, ele passou a dica. Peraí. É inscrito depois da minha fala sai lista. O inscrito tem um sem lista. Ele não leu o reescrito, leu? Não, se encerrou na hora. Você pediu restrição? Olha só, gente, um momento, por favor. Olha só, silêncio, por favor. Peço silêncio para vocês. Ajuda acompanhando aí, pessoal. E outra coisa também, para respeitar os colegas que estão aqui em fala. Tá? Não ficar naquela discussão, porque ninguém entende o que cada um, o que vier, quem tiver vontade de falar, não é para mim falar, não. Pode falar à vontade, mas vem aqui na frente falar. Olha só, eu vou fazer a leitura de quem escreveu, para não ter aquela confusão de achar que nunca colocou. Márcia, que já falou, o Luciano, Osimar. São reescritos. Tá. Patrícia, Lígia, parou em Lígia, agora vem a Cristina, depois o Pimentel, Jorge Luiz, né? João Luiz, Joéber, Sandra Helena, Heloísa, Lília, Pedro Rosa e Tailândia. Tem mais alguém que queira se inscrever? Inscrição. Isso daí ela